pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente, olha aí, galera do nono ano, beleza? Uma nossa aula de química. Vamos lá. Esse foi o nosso último slide, beleza? Falando sobre os subníveis, ok? E agora a gente vai aprender um pouquinho mais, beleza? Então fica aí com a vinheta. Ok? E agora a gente vai aprender um pouquinho mais, beleza? Então fica aí com a vinheta. Ok, pessoal, esse último slide foi da última aula que a gente viu, né, sobre Sommerfeld, aí que ele fala sobre os subníveis, tá? E deixa eu lembrar a vocês uma coisa, lembra que o nosso átomo ele tem camadas, não é isso? Então, começando de dentro do átomo, a gente tá lá perto do átomo, deixa eu ver aqui, a gente tá lá perto do átomo, tá o átomo aqui, né, no meio, e ao redor dele tem uma camada, duas, três, quatro, cinco, seis, sete camadas, né? E essas camadas são K, L, M, N, O, P e Q, não é isso? Ok, essas camadas estão dispostas no átomo, ok? Elas estão dispostas desta forma aqui que a gente está vendo, tá? Em elipse, nem todas as órbitas onde os elétrons passeiam são circulares, elas são de forma elíptica, tá? Só que entre essas camadas, ou entre esses níveis, né, nós vamos ter aí os subníveis, tá bom? Então, Louis Pauling, ele falou sobre essa questão dos subníveis, ou seja, entre uma camada e outra existem esses subníveis aí, ó, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, tá? Nós temos os subníveis, eles são esses daqui, certo? S, P, D e F, né? E cada subnível desse vai suportar aí uma quantidade de elétrons máxima, tá bom? S só suporta 2 até 2, tá bom? P até 6, D até 10, F até 14. Então, Louis Pauling ele criou aí esse diagrama, tá, para auxiliar na distribuição de elétrons pelos subníveis de eletrosfera, tá bom? Então, ok. O que representa cada um desses números aí? Tá bom? Por exemplo, esse 3S2, o que ele representa? Nesse caso, o 3 ele representa o nível energético, ou seja, camada eletrônica, a terceira camada eletrônica, por exemplo, né? Qual é essa camada? O S representa o subnível energético dessa camada. O 2 ele representa o número de elétrons que vai conter nessa camada, tá bom? Então, só para você aprender a ler isso aqui. O 3 representa o nível energético, ou seja, a camada eletrônica que ele se encontra, no caso a terceira, né? Se você voltar um pouquinho aqui, você vai ver qual é a terceira camada. O S representa aí o subnível, tá bom? Energético aí. O 2 representa a quantidade de elétrons, ok? Compreendido isso aqui, a gente tem aqui, ó, por exemplo, ó, um exemplo de aplicação, né? Determina a distribuição eletrônica do elemento químico cloro. Então, como o cloro ele possui número atômico 17 igual a 17, o número de prótons também é 17, até porque entendam que Z é igual a P, ou seja, Z é número atômico, tá? O número atômico é sempre igual à quantidade de prótons, ok? E como ele está neutro, nesse caso aqui, o elemento químico cloro, ele está neutro. Um elemento para ele estar neutro, a quantidade de prótons e de elétrons tem que ser a mesma, certo? Então nós temos aí elétrons
igual a 17, nós temos prótons igual a 17. Quantidade de elétrons igual a quantidade de prótons, certo? Carga negativa igual a carga positiva, e eles estão aí, ó, com a mesma quantidade, tá bom? Então apareceu a carinha de novo aí. Então nesse caso a gente diz que ele está neutro, tá bom? O número de elétrons é igual ao número de prótons, tá bom? Deixa eu tirar isso aqui. Cadê? Deixa eu apagar. Beleza, então fazendo a distribuição pelo diagrama de Pauling, de Louis Pauling, lembrando que essa aula eu vou dar novamente na sala para a gente poder tirar as dúvidas bem direitinho na sala de aula, tá? E se você quiser, nesse período que a gente tá, se você quiser assistir um vídeo de alguém ensinando a fazer isso aqui, pode até assistir, mas eu prometo que na sala de aula eu faço novamente, tá bom? Então fazendo essa distribuição aqui, a gente tem o seguinte: o número atômico aí é 17, certo? Então se você fizer a distribuição aqui, vai pegar o 1, 2, o S2, P6, 3S2 e o 3P5, tá bom? Então S1, né, ou 1S, aliás, 2, né, na primeira camada, no subnível tem 2 elétrons, na segunda camada tem mais 2 elétrons, na segunda camada ainda não tem um subnível que tem 6 elétrons, na terceira camada tem mais 2 elétrons, na terceira camada aí, que é a camada de valência, a última camada, tem 5 elétrons, tá bom? Então é só se ligar nos números aqui que você vai saber quais são as camadas. O último termo, né, representa a camada de valência, que essa camada de valência é o nível mais energético do átomo, é onde ele tem mais energia. Neste caso, a terceira camada, que é a camada M, é a mais energética, tá bom? Então a terceira camada aqui é a mais energética, que no caso seria a camada M, tá bom? Então deixa eu só ali aqui. Ok, então a gente consegue identificar um átomo apenas sabendo o seu número de prótons, tá bom? Entende isso aí, entende bem direitinho, porque a partir desse conhecimento da quantidade de prótons a gente consegue dizer quem é aquele átomo, porque esse número de prótons é igual ao número atômico. O número atômico é o número de registro desse átomo, tá? É como se fosse a identidade dele, é como se fosse a digital dele, entendeu? Funciona basicamente assim. Então vamos ver aqui, ó, a gente tem aqui os prótons, tá? Está em vermelho, os nêutrons que está em amarelo e os elétrons que estão em verde. Então antes da gente ver aqui, a gente tem aqui número de prótons. Quantos prótons? Tem 5 aqui, ó. 5 elétrons, ok? Então vamos identificar aí que átomo é esse aqui. O número de prótons dele é 5. O nome desse elemento é chamado de boro, ok? Então já sabe, um elemento químico com 5 prótons, você vai chamar ele de boro. Esse cara é o boro, beleza? Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui também. Outro átomo aqui, então vamos analisar de novo. O vermelho tem 1, 2, 3, 4. Deve ter mais um escondido por ali. Tem 5 prótons, tá? E tem 4 elétrons, ok? Então vamos lá. Qual é o número de prótons? 4 prótons. Eita, tem 5 nêutrons. Tem alguma coisa errada aqui. Não era para ter 5 nêutrons, não. Temos aqui o berílio, tá? Então a gente vai dar o nome a ele de acordo com a quantidade de prótons, tá bom? Novo elemento aí, ó, qual elemento tem 2 elétrons aí na sua camada?
né? Qual é o nome desse elemento aqui, ó. Percebe que ele tem 2 prótons e ele tem 2 nêutrons. Eu acho que o outro elemento também ele tinha 4 prótons e 4 nêutrons, tá bom? Meu Deus. Percebe aqui, tá? A quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons, tá bom? Que é igual. Então, que elemento tem apenas 2 elétrons? Ó, quantidade de prótons. Aliás, que tem 2 prótons. Quantidade de prótons, 2. Que elemento é esse que só tem 2 prótons? Ele é chamado de hélio, é o gás hélio, ok? Então, os diferentes tipos de átomos, né, ou seja, elementos químicos, são identificados pela quantidade de prótons que possuem, beleza? A identidade dos caras é essa daí. Essa quantidade de prótons, ela recebe o nome de número atômico e é representado pela letra Z, tá bom? O conjunto de átomos com o mesmo número atômico damos o nome de elemento químico. Ó, essa letrinha Z significa número atômico, essa letra P significa prótons. Então entenda que número atômico é igual a prótons, certinho? Vamos lá. Massa. O número de massa ele é representado pela letra A, tá? Quando você vê essa letrinha A aí, significa número de massa. O número de massa é a soma, tá, do número de prótons, P, ou número atômico, Z, e o número de nêutrons, tá bom? Então a gente vai ter aí, então acho que nesse caso a quantidade de nêutrons pode variar, tá bom? Não precisa ser igual à quantidade de prótons, porque o objetivo dos nêutrons é deixar o núcleo do átomo estável, tá? Então escreve matematicamente, a gente vai escrever dessa seguinte forma aqui, tá? Matematicamente falando, ou seja, A, que é massa, é igual a P, que é prótons, mais N, que são os nêutrons, certo? Ou A aqui igual a Z mais N. Nesse P igual a Z, vai ser P mais N ou Z mais N, tá? No nosso exemplo temos prótons, 4 prótons, 5 nêutrons. Então, nós temos aí, ó, A igual a P mais N, ou seja, A igual a 4 mais 5. Então, a massa, né, logo, a massa é igual a 9. Tá bom? Uma matemáticazinha básica, uma adição, não tem muito segredo, não é só você identificar quem é massa, que é A, quem é prótons, nesse caso é P, e quem são os nêutrons, que nesse caso é N, e identificar também esses caras aqui, ó, tá? Quem são os prótons, quem são os elétrons, quem são os nêutrons, tá? A partir daí você consegue resolver o problema, viu? Então a massa atômica está praticamente toda concentrada no núcleo, visto que a massa do elétron é desprezível se comparada à dos prótons, né, ou a do próton ou a do nêutron, tá bom? A questão de massa de um para o outro, ela é diferente. Então nós temos aí uma representação, né, a representação de um elemento químico, tá bom? Quando você pegar a tabela, talvez atrás do seu caderno tem uma tabela periódica, talvez no seu livro, eu não lembro se nesse livro vocês têm também a tabela periódica, mas eu acho que tem. Então, de acordo com a UPAC, que significa aí a União Internacional de Química Pura e Aplicada, devemos indicar o número atômico Z e o número de massa A junto ao símbolo de um elemento químico ao representá-lo. Quando eu representar esse elemento químico, eu tenho que agregar a essa representação o número atômico. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Você vai ter que agregar aqui, ó, o número atômico. Opa, erro aqui. Deixa eu apagar.
você vai agregar aqui, ó, o número atômico Z, tá aqui embaixo, e o número de massa que está aqui em cima. Aqui você também observa aqui, ó, tá? Então, gente, tá aqui. Número atômico Z tá aqui embaixo, o número de massa tá em cima. Escreveu o elemento químico, qualquer que seja o elemento químico que escreveu, ok. Ele precisa estar representado por esses elementos. Exemplo. Tem aí 3 elementos, tá bom? Os 3 elementos aqui. Então eu vou ter, primeiro, carbono, primeiro elemento, tá? Esse carbono, primeiro elemento, ele tem um número de massa 12, aqui em cima 12, né? E tem um número atômico 6, certo? O número de prótons dele é igual ao número atômico, lembra? Então também vai ser 6. O número de elétrons, nesse caso aqui, vai ser 6. E o número de nêutrons vai ser 6. No caso do ferro, aqui, o ferro, ele tem número de massa igual a 56. O número atômico igual a 26. O número de prótons é igual ao número atômico, 26. O número de elétrons, se ele está estável, né, ele também vai ter a mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons. E a quantidade de nêutrons? 30, tá? Então, tá aqui, ó. Existe uma conta que a gente faz para poder descobrir isso aqui. Cloro, ó, o cloro tá aqui, ó. Número de massa, 35. Número atômico, 17. Tá indicando aqui, né? Tá indicando aqui. Número de prótons é o mesmo número atômico. Número de elétrons tá aqui porque ele está estável, tá? Então mesmo número de prótons também. E o número de nêutrons tá aqui, 18, ok? Então existe essa observação aí. Vamos lá, vai partir para outra área agora. Íons. O que é um íons? Tá? Então, elementos químicos que possuem números diferentes de prótons e elétrons, perderam ou ganharam elétrons, gerando uma diferença de carga. Então vamos lá, percebeu que até agora, naquele slide que eu apresentei aqui, deixa eu voltar aqui, nesse slide aqui, ó, quando a gente vê essa questão aqui, baixa. Quando a gente vê isso aqui, ó, número de prótons 6, número de elétrons 6, no carbono, no ferro, número de prótons 26, número de elétrons 26, no cloro, número de prótons 17, número de elétrons também 17. Então, quando a gente tem elementos químicos que possuem números diferentes de prótons e de elétrons, isso significa porque ou ele ganhou um elétron e aí ele ficou com mais elétrons do que prótons, ou ele perdeu um elétron e aí ele fica com menos elétrons e mais prótons, tá bom? E isso gerando aí uma diferença de cargas. Quando isso acontece, vão formar os íons. Esse íon ele tem 2 nomes. Ele pode ser um cátion, tá? Ou seja, ele perde elétron, ou ele pode ser chamado de ânion, ele ganha elétron. O cátion perde elétron. Quando ele perde elétron, ele fica positivo, tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó, desse elemento aqui. Ele é um íon. Por que eu sei que ele é um íon? Por causa disso aqui, 2 mais, tá? Pode ser também 2 menos, né? Então eu sei que ele é um íon por causa dessa indicação aqui, tá bom? Então nesse caso aqui ele é um cátion, tá? O cátion ele fica positivo, ou seja, isso significa que esse cara aqui perdeu 2 elétrons e tem 2 prótons a mais do que elétrons,
tá? Então ele perde aqui 2 elétrons, tá bom? Então ele ficou positivo, entendeu isso aí? Ele ficou positivo. É um cátion, ele é um íon, tá bom? Ele vai ser chamado de cátion, ele vai ser chamado de cátion, porque ele agora fica positivo, ele fica positivo. Ele ficando positivo, a gente sabe que ele perdeu elétrons. E quantos elétrons ele perdeu? Ele perdeu 2 elétrons, a gente sabe daqui. Se ele tivesse 3 mais, ele tinha perdido 3 elétrons. Se tivesse 5 mais, ele tinha perdido 5 elétrons, tá? Então a gente sabe mais por essa observação, tá? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Apagar. Aí a gente tem aqui, ó, o oxigênio, tá? Nesse caso aqui, ele, ó, 2 mais, 2 mais, 2 menos, tá? Esse elemento agora, ele se torna um ânion, porque ele ganhou 2 elétrons. Quando ele fica com mais elétrons do que prótons aqui no átomo, aí ele se torna um ânion. Mas se ele tem ele tem mais prótons do que elétrons aqui, ele se torna um cátion, ok? Então tá aí. Deixa eu apagar aqui. Elementos isótopos, tá? São nomes diferentes que você está vendo agora, mas não se preocupe, porque é só prestar atenção no que eu vou mostrar aqui. Por exemplo, os elementos químicos com os mesmos números atômicos, eles, porém, com números de massas diferentes, possuem diferentes números de nêutrons. Exemplo, tem aqui, ó, 2 cloro, tá? Então, em um átomo aqui tem número atômico, né, o número de massa 35, o número atômico 17. No outro aqui tem o número de massa 37 e número atômico 17. Ou seja, o número atômico ele é o mesmo, porém o número de massa, o número da massa é diferente, ok? Então a gente chama aí isso aí de elementos isótopos, ok? Então observa aqui, nome do elemento, tá? Nome do elemento, número de massa, número atômico, número de prótons, número de elétrons e número de nêutrons. Tudo isso a gente descobre por conta desse desenho aqui. A gente sabe de tudo isso, tá bom? Eu vou ensinar vocês bem direitinho isso aqui. Então tem aqui número de massa do cloro 35, número atômico do cloro 17. Por que eu sempre sou aqui 35 e 17? Agora o número de prótons é o mesmo número de o mesmo número atômico, tá? Número de elétrons, o átomo está estável, então tá aqui. E o número de nêutrons tá aqui. Como é que eu sei o número de nêutrons? Eu não vou dizer não, eu queria que vocês descobrissem, mas eu vou dizer mais para frente, tá bom? Então aqui o cloro, massa 37, número atômico 17, número de prótons igual ao número atômico, número de elétrons igual ao número de prótons, porque ele está estável, e o número de nêutrons aqui é 20, tá bom? Então veja que aqui é diferente, tá? Aqui é diferente. Vamos lá. Alguns isótopos recebem nomes diferentes, tá bom? Por exemplo, aí nós temos esses 3 carinha aqui, hidrogênio, tá bom? Ele pode ser um monotério, ele pode ser o deutério, ele pode ser o tritério. O que vai diferenciar? Vocês conseguem perceber essa diferença aí, tá bom? Mesmo sem eu falar aqui. A única diferença vai ser o que?
o número de massa, tá bom? Por exemplo, no monotério o número de massa é 1, no dióterio o número de massa é 2, no tritério o número da massa é 3, ok? Então sem muitos segredos aqui. Dentre outros exemplos podemos citar o carbono e o fósforo também, tá bom? Vamos lá para elementos. A gente viu elementos isótopos. Vamos ver agora os elementos isóbaros. E aí os elementos químicos com o mesmo número de massa, porém com números atômicos diferentes, né? Aqui agora é o contrário, tá bom? Então vamos lá. Temos aí o cálcio e o potássio. Número de massa é o mesmo e o número atômico é diferente. Então tem aí o cálcio, número de massa 40. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, cálcio, número de massa 40, número atômico é 20, o número de prótons é igual ao número atômico, o número de elétrons, porque ele está estável, também é igual. Aí o número de nêutrons 20, tá? Aí nesse caso aqui, a gente tem 40 também número de massa, número atômico é 19, aí já mudou. Número de prótons aqui 20, número de elétrons 20 e número de nêutrons 20, 21. Então agora a gente viu isótopos, isóbaros, a gente vai ver agora os isótonos. Então os elementos isótonos são elementos químicos com os mesmos números de nêutrons, porém com números atômico e número de massa diferente, né? Então o número da massa vai ser diferente, né? Mas quando a gente faz as contas aqui, o número de nêutron é igual, ok? Números de nêutrons 20 e 20 dos dois elementos. A massa é diferente, né? O número atômico é diferente. Consequentemente, prótons e elétrons também, tá? Iguais, vão ser iguais. E aí, o que acontece? Nós temos elementos isótonos, né? Então, vai ter aí o mesmo número de nêutrons, porém, número atômico e número de massa, eles são diferentes. Átomos isoeletrônicos. Gente, não se assustem com esses nomes diferentes não, tá? É muito fácil. Se você for assistindo o vídeo e escrevendo esses nomes, escrevendo as definições, isso ajuda bastante. Não precisa copiar a anotação toda não, mas esses nomes e o porquê, isso é interessante, tá? Por exemplo, átomos isoeletrônicos. Então, são elementos químicos com os mesmos números de elétrons, tá bom? Então, por exemplo, nós temos aí esses três elementos aqui, que é o sódio, o oxigênio e o neônio, tá bom? Percebe que nesse caso aqui, o número de elétrons é o mesmo, tá? Nesse caso aqui, esses elementos, eles não estão estáveis e eles são íons, tá? Eles são cátions e ânions. Foi aquele slide que a gente passou, ok? Até porque, se o número de prótons é uma coisa e o número de elétrons é outra, aí ele só pode ser íons, tá? Só pode ser cátions ou um cátion ou um ânion. Aí nesse caso aqui a gente tem o sódio tem elétron igual a 10, o oxigênio igual a 10, o neônio igual a 10. Porém, os prótons do sódio é 11, enquanto o elétron é 10, do oxigênio é 8, enquanto também continua sendo 10, e os prótons aqui nesse caso do neônio, pode ver que o neônio aqui nesse caso ele está estável, a quantidade de prótons e elétrons é a mesma, 10 e 10, 8 e 10 oxigênio, e sódio 11 e 10. Os números de elétrons sendo iguais, nós formamos átomos isoeletrônicos.
Ó, principais características das partículas elementares do átomo aí, que no caso são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Entenda o seguinte, se você olhar direitinho aqui, tá? Se olhar direitinho aqui, você vai ver essas balanças aqui, ó. Uma balança aqui, outra balança aqui. O que que elas estão dizendo? Elas estão dizendo o seguinte, ó, que um próton, tá? Um próton, ele vai ser igual, questão de massa, vai ser igual a 1836 elétrons. Juntei 1836 elétrons, coloquei na balança, coloquei de um lado e do outro lado eu coloco um próton, vai ser a mesma massa, tá? Aqui já é diferente, aqui é a massa do próton é a mesma massa do nêutron. Se é a mesma massa, a mesma coisa acontece aqui também, tá? Mesma coisa acontece aqui também. Para cada nêutron eu tenho 1836 elétrons. Próximo slide. A gente agora vai exercitar um pouquinho aqui, tá bom? Sei que algumas questões aqui eu preciso estar em sala de aula realmente para a gente sentar lado a lado e fazer essa distribuição aqui. Mas eu vou mostrar para vocês, por exemplo, letra A, fazer a distribuição eletrônica desse cara aí, letra B e letra C, tá? Então são 3 elementos aí para a gente fazer essa distribuição. Vamos lá. Antes de mostrar a resolução, se você quiser tentar fazer, pode fazer. Mas nesse caso aqui, eu vou mostrar a solução da letra A, por exemplo. Eu tenho aí 1S2, tá? 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, tá bom? As camadas envolvidas aí é a camada K com 2 elétrons, a camada L com 8 elétrons, a camada M com 18 elétrons, a camada N com 8, a camada 5 com a camada O com 2 elétrons, tá? 2 é no subnível mais energético, tá bom? Então tem isso aí. E aí a gente tem a sua camada de valência, que é a camada com mais energia. Vamos letra B. Tem ó 1S2, 2S2, 2P6 e a gente tem as duas camadas aí K2 com 2 elétrons e L com 8 elétrons, tá bom? Então 6 é o subnível mais energético, né? 8 é a sua camada de valência. Essa aqui a gente tem 1SU2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Então a gente tem camada K, L, M, N, né? Ao analisarmos os ânions nonovalente e cátion nonovalente, podemos dizer que A e B são isótopos, A e B são isóbaros, A e B são isótonos, A e B são isoeletrônicos, A e B não tem nenhuma relação. Então, antes de responder, tenta responder sozinho aí, tá? Dá pausa e tenta responder sozinho. Então, temos que, né, o número atômico tem 17 e a camada de valência é igual a 17. Mas como ganhou um elétron ânion, 17 mais 1 fica 18.
o B, o elemento B 19, né? Mas como perdeu um elétron, se tornou um cátion. Nós temos aí, ó. Logo, os elementos são isoeletrônicos, ou seja, possuem a mesma quantidade de elétrons. Isso aí foi boa. Tá bom, pessoal, isso aqui são slides extras, tá? Sobre a questão de onde foi tirado os assuntos, a questão de direitos autorais, tudinho que, como eu estou usando o estado do governo de Pernambuco, tá? No slide tem toda essa parte aí, tá bom? Então tá aí para vocês observarem, ok? Obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês façam a atividade usando aí, para quem não entrou ainda na minha sala de aula, usando o link aí da sala de aula e responda a atividade lá, tá bom? Biografia. Muito bem, pessoal, então esse foi o nosso slide aí, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueçam de deixar o like no vídeo, porque vai contar como presença, que é para eu controlar quantos alunos assistiram o vídeo, tá bom? Então, belezinha, se você ainda não é inscrito, se inscreve, né? Que é para poder receber as atividades tudo certinho, não deixe de se inscrever, ok? Um abraço para todos.